Boa noite mais uma vez. Vamos abrir as nossas Bíblias em Ester, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumá, Biztá, Arbona, Bigtá, Abaquitá, Zetá e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse à presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vaste recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se travavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carsena, Setá, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no reino. Sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vaste, por não haver ela cumprido o mandamento do rei Assuero, por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vaste não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em toda a província do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vaste, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvires o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. E haverá daí muitos desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva na lei dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vaste não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós te pedimos que tu possa nos ajudar a transmitir a tua palavra conforme a tua vontade. Exatamente, sem faltar nada, como o Senhor tem nos orientado. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa a tua igreja que te ouve e abre o nosso entendimento para receber a porção que o Senhor quer derramar sobre nós esta noite. Que toda interferência possa ser agora repreendida em nome de Jesus. E que possamos tão somente ouvir a tua voz através do teu Espírito Santo. Em o nome de Jesus. Amém. Eu intitulei essa mensagem como A Mudança Chegou. Eu achei muito forte essa frase. A mudança chegou. Glória a Deus. Você pode dizer isso para você mesmo? A mudança chegou. Primeiro nós vamos entender a história, tá certo? O orgulho e esplendor do Império Medo e Persa foram expostos durante 180 dias, diante de todos os oficiais e aliados do rei Assuero, reunindo apoio para a campanha que tinha pela frente contra os gregos, entre 482 a 479 a.C., como um ponto alto de sua comemoração suntuosa, ofereceu um grande banquete de 7 dias. Fazia 180 dias que a festa duraria 180 dias.
Nos 7 últimos dias, ele estava fazendo um grande banquete. E nesse grande banquete, ele chamou todas as pessoas daquele lugar, daquela província, onde ficava o seu palácio real. Os monarcas persas insistiram em receber vários tipos de líderes e pessoas. Nem mesmo a rainha era permitido entrar na sala do trono, a menos que fosse convocada. Ser chamada pelo rei era uma ordem viva e não um convite. Lembrem disso, viu? No último dia do banquete, tal convocação foi enviada à rainha Vasti, que recusou a atender. Ela, por sua vez, estava oferecendo o seu próprio banquete com as mulheres do palácio. No mesmo instante em que o rei estava oferecendo a festa, ela também estava oferecendo um banquete para as mulheres no palácio. Quando foi chamada para apresentar-se diante dos homens, sua atitude pode ter sido uma reação ao costume antigo do Oriente Próximo, do antigo Oriente Próximo, o qual ditava que as mulheres, inclusive a rainha, fossem excluídas dessas festividades. Alguns historiadores acreditam que ela temia em ficar sobre os olhares atentos de uma multidão de homens embriagados. Porém, lembra que ao chamado do rei era uma ordem viva e não um convite, e que nem mesmo a rainha poderia negar? Não esqueçam disso. Porém, ela não podia negar o chamado do rei. Porém, sua recusa foi um erro gravíssimo, pois o rei já tinha anunciado aos convidados que havia mandado chamá-la. Sua chegada diante de seus convidados estava sendo esperada. Fazendo assim, sua recusa também se tornou pública, o que deixou o rei humilhado na presença de seus súditos. O rei e seus conselheiros perceberam imediatamente que poderia haver uma repercussão desastrosa em todos os lares, visto que outras mulheres, que outras esposas poderiam seguir o procedente da rainha, seguir o seu exemplo. O rei agiu de acordo com o conselho de seus oficiais, enquanto, ao que parece, a própria Vasti tomou a decisão insensata de desafiar o seu marido e rei. Um decreto foi emitido e Vasti acabou sendo substituída pela rainha Esther. Mas o curioso é que em nenhum momento nós vimos sequer ter o nome de Deus aqui. Mas o mais interessante ainda é saber que mesmo assim é perceptível a atuação de Deus presente em cada detalhe desta história, assim como em cada detalhe da nossa história, da minha história e da sua história. Deus nos surpreende ao lembrar que Ele é e sempre será soberano sobre toda a história, sobre cada enredo. E Ele é capaz de fazer com que todas as coisas cooperem para o bem da nossa vida, para o nosso bem, para o propósito excelente de Deus em nós. Salmo 55, versículo 9 está escrito: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Romanos, capítulo 11, versículo 33, também está escrito que ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E Provérbios 19, 21, o desígnio do Senhor é o que permanecerá. Agora vamos à palavra de hoje. Entendemos a história?
agora vamos para a mudança que chegou. Vamos tirar os nossos aprendizados para hoje, no capítulo 1. Vamos ver o versículo 12, que está escrito assim: porém, a rainha Vaste recusou, por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito enfureceu e inflamou de ira. O rei ficou indignado, o rei ficou furioso. Aqui nós vemos um rei sendo desonrado, mas não foi uma desonra simples, foi uma desonra ao extremo, porque o rei não poderia ser negado o direito de ela ir até ele. Ele mandou chamá-la, ele era o rei, a autoridade máxima. Então ela tinha que ter ido. Então a desonra não foi só com ele, foi pública, porque ele já tinha anunciado que ela viria. Mas mesmo que ele não tivesse anunciado, ela teria que estar presente, porque um chamado do rei era uma ordem viva e tinha que ser cumprida. Foi uma desonra pública e geral. Todos viram aquela recusa. Isso era inadmissível. Porém, o rei não age precipitadamente por seus impulsos. O rei tem autocontrole. Ele não age sem pensar. Esse é o primeiro aprendizado que eu tiro desse texto. Mesmo o rei ficando indignado e furioso, o rei tem autocontrole. Nós vamos trazer essa mensagem hoje, aplicando ela para as nossas vidas, trazendo ela para o nosso dia a dia, para o nosso eu. Não é para o nosso cônjuge, não é para o nosso filho, não é para o nosso vizinho, é para nós. Nós vemos um rei que tem todo o direito e todos os privilégios, ficando furioso, porém com um autocontrole. E nós temos que avaliar como está o nosso equilíbrio. Quando somos desapontados, quando somos desonrados, quando somos ignorados e até mesmo quando somos humilhados. O rei poderia fazer o que ele quisesse, mas ele ponderou. Eu chamo você hoje para pensar sobre as suas reações no imprevisível. O segundo aprendizado que eu tiro aqui, ele busca orientações. No versículo 13 está escrito assim: então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos que sabiam a lei e o direito. Eram os conhecedores da lei, eram as pessoas capacitadas para orientar o rei. O rei, ele podia tomar a decisão que ele quisesse tomar, só que ele consultou aos sábios. Quem é, gente? Quem é? Eu quero que você pare um pouco e pense. Quem é que, estando afrontado, que estando humilhado, vai virar e lembrar de consultar o que é para fazer antes de tomar uma decisão? Quem de nós fazemos isso? Esse é um exemplo que Deus nos deixa para que possamos ser pessoas prudentes. Aquele rei era um rei prudente, era um rei que sabia o significado dos conselhos. Ele não agia precipitadamente. Quando queremos tomar decisões importantes da nossa vida, nós estamos realmente entendendo esse princípio de buscar o conselho, de pedir a orientação. O importante não é só buscar o conselho, o importante é seguir a orientação. Porque se nós buscamos os conselhos, mas não seguimos, não teremos diferença nenhuma no que pode acontecer. Nós precisamos ponderar e precisamos reagir mediante o conselho que recebemos. Como nós temos agido mediante tudo que nós estamos vivendo? Aqui eu lembro, sabe de quem? Aqui eu me lembro de Ana. Ana, quando ela foi confundida com uma mulher embriagada. Eu lembro de Ana porque ela foi prudente. Ela olha para o profeta e ela diz para ele: não, meu senhor, eu estou atribulada de espírito. Ela é prudente.
Ela vai conversar com ele, ela vai dialogar com ele. E também me recordo da mulher Ciro-Fenícia, que pediu a Jesus para comer das migalhas que caíam da mesa, assim como os cachorrinhos comiam. Ela não se ofendeu, ela não olhou para o ego, ela simplesmente se colocou na posição de explicar a necessidade dela, porque ela estava focada em fazer o que era correto. E aquele rei fez o que era correto. Ele buscou a orientação, ele pediu que aquelas pessoas que estavam encarregadas de orientá-los mostrassem o que ele deveria fazer. Aqui eu vejo a importância de seguirmos os padrões que Deus nos deixa para seguir. Primeiro, o rei ficou indignado e furioso, mas não agiu com ira, não agiu com impulso, não agiu pelos seus próprios desejos. Segundo, ele pediu orientação, ele ponderou, ele foi prudente. Se você acha que não tem influência sobre alguém, você está equivocado. Todos nós somos influenciadores. Nós somos influenciadores dos nossos filhos, nós somos influenciadores dos nossos amigos, nós somos influenciadores da nossa geração. Tem pessoas que olham para você, que olham para mim e vê uma referência de Cristo em nós, vê uma referência de atitude em nós. Então nós temos sim que nos importar com o que estão vendo e o que estão ouvindo. Nós somos influenciadores de gerações. Vasti, ela não só negou atender um pedido do rei, ela não ponderou, ela não calculou o que poderia acontecer com ela, ou o que poderia estar sendo gerado em outras pessoas com aquela atitude. Ao contrário do rei, que foi bem cauteloso, não foi precipitado, ela foi altamente precipitada e não calculou os males que poderia trazer para o reinado. Caso como é seríssimo. Nós estamos falando da ação da Vasti, da rainha Vasti, e da reação do rei Assuero. A reação do rei, primeiro, foi prudente, foi cauteloso, mas ele tinha que ter uma reação e uma ação. A reação dele mediante o que ela fez e a ação mediante a afronta que ela cometeu contra o rei. Porque todos tinham visto e era para servir de exemplo, e ele tinha que desfazer aquele mal que aquela ação ocasionou para o seu reinado. Afinal de contas, ele estava dentro de uma festa. E essa festa estava ganhando aliados. Um passo em falso, ele podia perder tudo o que ele tinha conquistado, como homem, como líder e como rei. Desça a casa do oleiro e assuma o papel que é seu. Se você é esposa, assuma o papel de esposa, auxiliadora idônea, que honra o seu marido, que cuida bem dos seus filhos, que zela pela sua casa. Se é você, homem, então tome o seu papel de homem. Ame a Cristo e acima de todas as coisas e cuide da sua família, que é uma ordenança de Deus. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Cuide dos seus filhos com um pulso forte, mas sabendo ensiná-los em amor. Corrigindo em disciplina, mas em amor. Porque eu quero que você pare agora um pouquinho e pense numa coisa. Pense só como Jesus age com você quando você erra. Jesus é omisso? Não. Ele nos ensina. Então, em tudo que nós vivemos, nós temos que aprender. Tudo que nós passamos, existe um projeto, um propósito original de Deus. A sua vida é regida por Ele. Então, nós temos que aprender com Ele. Agora, nós precisamos ouvir e caminhar em direção ao que Ele orienta. Não adianta eu ouvir Ele dizer para mim: Bárbara, você tem que aprender a falar baixo. Você tem que controlar os seus impulsos. E eu continuar falando do mesmo jeito e não controlar. Se Ele está dizendo para você, você pode, porque tudo é possível ao que crê. Se Ele está dizendo caminha por aqui, é porque Ele sabe o que está dizendo para você. É porque você precisa caminhar por esse caminho. Ah, mas eu sou muito difícil. Gente, não existe ninguém difícil que Deus não possa transformar. Basta você querer. Mas não basta só você reconhecer. Reconhecer é só o começo.
Você tem que agir, mas agir em direção à vontade de Deus, agir em direção ao plano de Deus, agir em direção de ser uma pessoa melhor, agir em direção a conquistar vidas para o Senhor. Não adianta você pregar, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, e não viver. O que você faz, fala mais alto do que o que você fala.